caras, né? Toda vez que o homem se posiciona em oração, em jejum, né, para com Deus, né, ele tem uma resposta. Ezequias recebeu uma afronta de Senaqueribe, uma carta de afronta onde dizia que havia invadido cidades com vários deuses, que não seria ali que ele não iria invadir. Josafá foi no templo, orou, apresentou a carta ao Senhor, né? Naquela madrugada, Deus enviou um anjo e matou 185 mil homens. Quando o rei Josafá foi afrontado por 3 povos que viriam para destruí-lo, se uniram para vir destruí-lo, o reinado dele, né? Destruir o reinado dele. Ele orou, falou com o Senhor e falou ao Senhor que tu é o Deus dos meus pais, né? E fez jejum, e Deus falou: nesta peleja não tereis que pelejar, olha só. E aqueles 3 povos começaram a se destruir entre eles. Então, quando, né, o homem se posiciona perante Deus, Deus age, né? Deus age. Deus está me levando lá no Mar Vermelho, né? Que abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Então, Deus ele vai à frente de situações, né? Moisés, quando ficou de frente daquele mar, ele falou: o que eu faço agora, né? Usa o teu cajado, usa o cajado. E ali abriu o mar, né? Para o povo passar. E ali o povo teve livramento, porque Faraó, né? Entrou no mar, mas ficou por ali mesmo, né? O povo de Faraó. Então, Deus ele sempre tem uma estratégia para nos tirar, né? E hoje não é diferente. Eu creio que se quem vive pela espada morre pela espada, né? Mas se nações começarem a orar, né? Se posicionar, aí aquele portal maléfico ao qual ficam utilizando-se de pessoas, né? Para praticar a maldade, ele fecha, né? Ele fecha. Então, hoje o que falta é posicionamento do povo, né? As pessoas reclamam muito, violência. Mas as pessoas vivem numa bolha tão grande que não olha para o lado, não olha para o sofrimento do outro, não olha para o que está acontecendo no mundo, né? Quando tem um ensinamento, é um ensinamento pequeno e errôneo, né? Porque Israel é o povo de Deus. Sim, Israel é o povo escolhido de Deus. Mas toda vez que Israel errava, Israel ia para parar onde? Cativeiro. Israel ia para cativeiro. Então, o Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Toda vez que o ungido de Deus erra, Deus corrige. Toda vez que o ungido de Deus erra, Deus corrige, porque Ele nos ama. Aleluia. Então, aqueles que Deus posicionou, né? Deus posiciona pessoas. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, ó. Eli era sacerdote do templo, naquela época era hereditária, né? Os cargos, né? Mas os filhos dele não faziam nada de acordo com o que agradasse ao Eterno. Inclusive, ele não chamava a atenção dos filhos, ele era omisso em relação a isso. Então, não significa que você nasceu dentro do templo, que você vai ser um bom sacerdote, ou que você vai virar um sacerdote. Eles não vieram porque eles morreram, né? Eles morreram, porque, enfim. Olha lá na Bíblia, lá, tá? Ele morreu, os filhos morreram também. Então, quando você, mas eles são ungidos, são eleitos, às vezes pode ter até cargos, mas se não tiver comunhão com o Eterno, não adianta, sabe? É que nem os filhos lá de Eli, nasceu dentro do sacerdócio, mas
não vingou o negócio. Ó, Samuel, Deus falava com Samuel. Samuel ia lá em Eli, falava assim: o Senhor me chamou, né? E aí fez isso algumas vezes, até que ele falou: quando te chamarem de novo, fala, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, Deus estava já falando com Samuel. Porque ele não estava falando com ele, né? Porque tem horas que nós fechamos a canalização para a terra. Quando você está na videira, fazendo as suas curas, fazendo aquilo que Deus ensinou, porque Deus colocou nós sobre a terra e nos deu a terra como herança para nós cuidar, não destruir. Deus fez homens para ajudar homens, não para destruir homens, né? Fez a Eva como ajudadora. Então, olha, ajudadora é o quê? Para ajudar. Então tá, ele fez a Eva, mas depois fez outras pessoas também, não fez? Permissão dele, não foi? Então foi para ajudar, homens nasceram para ajudar homens, não para subjugar, para matar, para destruir homens. Compreende? Então, se você estiver na videira, conectada, recebendo as instruções do Eterno, né? Você não vai ficar folha seca. Folha seca é quando você já não recebe mais do Eterno, porque existe uma divisão, a pessoa se aparta. A única pessoa que pode nos separar da presença de Deus é nós mesmos, né? Quando você deixa de buscar, quando você deixa, olha só, Josafá, que ele fez, se humilhou, se prostrou, buscou, entendeu? Lá em Nínive também, eles buscaram a face do Criador. Eles se humilharam. Senão Nínive ia ser destruída. Vocês acham que Deus não destrói ungido? Se ungido não tiver na posição que Deus chamou, ele fica carta fora do baralho, né? Saul foi levantado rei porque o povo aclamava um rei, né? Aí Samuel ficou triste, Deus falou o que para Samuel? Não fica triste, porque é a mim que eles estão rejeitando. Naquela época o Senhor falava com o Samuel, que era considerado o juiz na época, e ele repassava o que Deus falava para o povo, né? O povo não satisfeito, queremos um rei igual todos os outros têm rei. Tá bom, então. Levantou Saul. Saul desobediente, né? O próprio Deus enviou um espírito de loucura sobre Saul. Olha só. Quem pensa que a mão de Deus não pesa, a mão de Deus pesa sim. E aqueles que não estiver ligado na videira, na conformidade, buscando, né? Se prostrando, que Deus é Deus, olha ali, olha só, para que não venha um espírito de loucura, de soberba sobre nós, né? Aquilo que nos aparta de Deus. Quantos aí estão se confundindo, estão exaltando as coisas do mundo, né? E esquece que Deus é Deus. Mas estão lá em cargos ministeriais, né? Se acham cidadãos de bem, sabe? Mas às vezes estão metidos em corrupção, engano, mentira, né? Os filhos de Eli, eles corrompiam ali o templo, não sei o que eles faziam ali, mas não era nada que agradasse ali, o templo, a Deus, né? Então, tem uma hora que você tem que se posicionar, né? Qual lado eu quero estar, né? Não se pode verter duas águas. E o mal, ele não tem legalidade sobre a terra. As pessoas falam assim, o mundo jaz do maligno. O mundo nunca foi do maligno. As pessoas é que dão legalidade para ele trabalhar aqui na terra. O que é essa legalidade? É a pessoa que não faz suas curas. É a pessoa que ela escolhe andar nos lados trevosos, né? A vibração
baixa vibração, trevosa, são pessoas que não querem levantar a sua energia, não querem se modificar, não querem andar, né, junto com Deus. Então, nós sabemos que a dualidade, ela existe. A dualidade, elas são leis universais, feminino, masculino, o bem, o mal, né? Plantio, colheita, isso também está na Bíblia. Na Bíblia existe o feminino, o masculino, plantio, colheita, né? Nós entendemos que tem essas dualidades, né? Agora, quem vai decidir para qual lado você vai é você mesmo, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Que bom seria se a pessoa fizesse por livre, espontânea vontade, né? E essa livre, espontânea vontade para escolher o eterno. Mas às vezes tem essa livre, espontânea vontade e não escolhe andar com o eterno, né? E aqueles que andam no eterno, Deus reveste eles com as armaduras de Efésios 6, com as armaduras de Deus, né, de Efésios, né, 6:10. Deus reveste com o sangue do Machia. Deus, ele reveste com a espada do Espírito, que corta até a divisão da alma, né? Deus dá armas espirituais para a pessoa poder orar e fazer as suas curas, repreender, né, aquilo que vem de afronta espiritual contra ela ou contra a família, enfim. Você começa a evolucionar na presença de Deus. E conforme você vai evolucionando, né, você vai crescendo, você muda até de vestes espirituais, tá? Você muda até de vestes espirituais. E essas vestes espirituais, elas vêm com autoridade, elas vêm com armas espirituais, né? E aí você começa a entender que nada tem a ver sobre mim, mas tem a ver com o coletivo, né? Que nós nascemos para evoluir, cada um fazer a sua evolução, né? Suas curas. Mas logo mais, além disso, você começa a compreender que não é só você, é um coletivo, né? Porque conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, as suas as metas, os projetos, eles modificam. E tem pessoas que escolhem andar no lado negativo. E esse lado negativo, né, começa a trabalhar na Terra, que a pessoa vira o quê? Um portal, né, de manifestação na Terra. E aí eles se posicionam em poderes, utilizam mentes, né? Utilizam pessoas que estão lá em grandes cargos, levando multidão ao erro. Por quê? Porque não fez as suas curas. Às vezes a pessoa até já estava na videira, mas como não vigia, sai da videira. Ué, o anjo que foi lançado fora, né? Ele era querubim da guarda de Deus, mas cobiçou o trono de Deus e foi lançado fora. Estou falando nele porque para você ver que às vezes você está na localidade, mas se você não faz as suas curas e usa seu livre-arbítrio de uma maneira errônea, você é lançado fora também, né? E hoje não é diferente, você pode estar num grande posicionamento na Terra, não porque eu sou de Deus, e às vezes já não anda mais com Deus, né? E está deixando o inimigo se utilizar da pessoa, né? Para cometer barbáries, né? Para fazer coisas que não edificam, ou seja, ali é um portal do inimigo atuando na Terra. É assim que o adversário trabalha na Terra. Através de portais, de pessoas que não fazem suas curas e que escolhem, às vezes, andar verdadeiramente no caminho do mal, ou aquelas que estão na videira que são seduzidas, porque acabam
se frustrando, né? Ficando feridas, são muitos ataques que as pessoas recebem, né? E eles atacam aqueles que estão na videira, né? É necessário fazer as curas. Então, o que acontece? É o livre-arbítrio. Você vai escolher qual caminho você quer andar. E aí você vira um grande portal para o mal na Terra. Mas o Senhor tem os atalaia, né? Os remanescentes, né? Deus tem os atalaias dele, que trabalham em universos espirituais. Deus tem os anjos, os arcanjos, né? Se manifestando na Terra também para fazer a proteção, né? Porque os projetos e planos de Deus, ainda que o inimigo não queira, eles vão se concretizar, né? Tudo é uma questão de tempo. E em hebraico, a primeira letra do alfabeto em hebraico é Aleph, né? Eu não sei o hebraico, eu não falo hebraico, mas Deus vai ensinando aquilo que é preciso para nós, né? Vai nos elucidando, significa fôlego, tá? E uma vez Deus falou assim para mim: filha, a cadeira que eles sentam sou eu que deixo, e o fôlego de vida deles é meu. Olha que profundo isso, né? Então, meus queridos, não adianta quem está sentado, onde está sentado, né? Qual cadeira Deus permitiu sentar. O fôlego é do Senhor, né? E a palavra fala que operando Deus quem impedirá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus é fiel, galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, não tem para Senaqueribes, não tem para os que iam atacar Josafá, não tem para ninguém quando Deus está no controle. Porque Deus nos coloca debaixo das potentes asas dele, santa e poderosa, nos guardando de todos os ataques, né? Ah, mas ataquei fulano e pegou. Filha, é como eu falei, existem hierarquias. Às vezes a pessoa não faz as suas curas, não faz sua busca e pega. As coisas realmente funcionam. Mas aqueles que estão ligados na videira, que faz suas curas, né? O qual o Senhor usa na terra, Deus espera vocês acionar para ele reacionar, né? Que Deus ele reaciona. Aí quer que a fulana morra, né? Daqui a pouco quem está morrendo é a pessoa, porque fica pedindo coisas, né? Ao qual o universo não dá autorização, né? Existem entre o céu e a terra existem muitas coisas que as pessoas não observam, né? E que o Senhor ele não brinca de ser Deus. Deus criou a terra para nós cuidar da terra. Deus criou o homem para nós, para serem ajudadores de homens, não destruidores de homens. E aquilo que não está alinhado com aquilo que Deus quer, Deus vai arrancar da terra. Seja considerado de Deus ou não, seja considerado o povo eleito ou não de Deus. Porque já é falado aqui que é bíblico, toda vez que o povo errava, o povo era chamado a atenção e o povo ia para cativeiro. E existe uma crença que as pessoas ensinam, porque é povo de Deus, então é perfeito. Não é perfeito, não. É povo de Deus, está debaixo do crivo de Deus. Deus não é 2 pesos, 2 medidas. Deus não é 2 pesos, 2 medidas. Deus é justo, porque justiça e juízo é a base do trono de Deus. Os olhos dele é chama de fogo a contemplar a terra. Ele esquadrinha os corações e os pensamentos. Isso é bíblico. Então não tem como você dizer que, sabe, ainda usar coisas que estão sendo abomináveis. Você não pode dizer que está bonito uma coisa que está feia.
E o mundo está paralisando, olhando e não está fazendo nada. Nada. Às vezes, porque o mal existe, eu falei que quem dá legalidade para o mal é o homem, né? Às vezes a pessoa dá legalidade para o mal e ele vira ali um demônio sobre a terra, né? E é dessa forma que a espiritualidade perversa trabalha, né? Eles viram demônios sobre a terra, ou seja, eles ficam maltratando, judiando, matando, usando do seu poder, né? Mas Deus é aquele que paralisa. Deus paralisa. Deus paralisou Faraó lá naquele mar lá. Deus paralisou Senaqueribe numa madrugada. Deus paralisou aqueles homens lá que se levantaram contra Josafá. E eu creio que Deus vai paralisar os grandes na terra que estão com espírito de destruição. Aleluia, Jesus. Eu creio. Porque maior é o Senhor. O Senhor se manifesta nas águas, se manifesta no fogo. Se necessário for, estremece terra. Aleluia, Jesus. Porque aquilo que o homem não faz, não quer fazer, Deus faz. Aleluia. Deus não precisa do homem para se manifestar. Deus dá oportunidade para o homem se manifestar. E quando o homem não faz, Deus faz. Porque acredite, Deus não precisa de nós para nada. E as coisas que estão assim acontecendo, às vezes é Deus nos dando a oportunidade de nos manifestar, né? Em relação ao que o Eterno pensa ali. Porque Deus, ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Então, acreditem. Às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, né? E os outros continuam achando que é Deus que está usando ela. Usando o homem, a mulher, sei lá, quem é. Então, minha mão tá doendo, segurar o celular. Então, tem vezes que Deus, ele né? A pessoa já perdeu toda a comunicação com o Eterno, né? E já está fazendo tudo por conta própria, sendo usado pelo inimigo das almas, né? Então é isso. Quem está na videira, né? Que aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Quem estiver sujo, suje-se mais. Isso é bíblico. E há de haver posicionamento aí de homens de Deus, mulheres de Deus, né? Pessoas que às vezes nem acreditam em Deus, mas têm uma alma pura, né? Porque existe essa crença também que não acredito, a pessoa é má. Não, às vezes a pessoa é tão maravilhosa, às vezes é melhor que um que diz que conhece Deus, né? Não adianta dizer que conhece Deus, que está com Deus, mas está lá fazendo atrocidades, né, com outras pessoas, né? E muitos aí, às vezes, nem conhecem Deus, não fala de Deus, não acredita em Deus, mas está sempre ajudando, sempre fazendo aquilo que Deus manda. Olha só, coisa maravilhosa, né? Então é assim, as vendas têm que cair, né? As vendas, as mentiras, os enganos têm que cair. As falsidades têm que cair, né? É que nem aqueles homens que falam, sou homem de bem, né? Casado, bem casado, tem filhos lindos, né? Mas tá lá cheio de contatinho, né? Quer dizer, não entendo. Por que isso? Você não é feliz? Se não é feliz, você para. Sabe? Se não é feliz, você para. Se tá feliz, tá fazendo o que ali? Né? Provavelmente você vai magoar a pessoa que tá do teu lado, porque se ela souber que tu tá ali cheio de contatinho, tu vai magoá-la. Então, isso é desvio de conduta. É pregar uma coisa e viver outra, né? A pessoa vive uma coisa e faz outra. Fala e outra completamente diferente. Então é assim, o homem ele tem que parar e se corrigir, né? Deus corrigiu Saulo, Saulo, porque tu me persegues, Saulo, né? E quantos aí estão perseguindo, né? Perseguindo o próximo, né? Perseguindo pessoas, perseguindo, julgando, né? Aniquilando, maltratando. Então, eu sempre falo aqui quando a gente conversa, sempre falo, divisão, julgamento não fazem parte
do eterno. O eterno é misericórdia, justiça e fidelidade. Quando aparece divisão, estão dividindo, porque Deus já não está no negócio, tá? Quando estão subjugando os outros e julgando os outros, sentenciando os outros, Deus também não está nesse mistério aí. Isso já é um diferencial para você saber onde que você está andando, em quem você está andando e o que eles estão ministrando na sua mente. Deus ele fez os homens para ser felizes, não para ser escravo um do outro. Mas o homem tem essa mania de imperialismo, de querer fazer imperialismo, né? Quer fazer negócios, mas não quer pagar muito. Então faz imperialismo, invadem outros povos para manter o seu poder, a sua ganância, investem em outros povos para que haja guerra civil, porque dividir e conquistar, né? É muito mais fácil você deixar ele se destruir e depois você lavar, acaba com um pouco que sobrou, olha só. Então, esse imperialismo comercial, você tem que parar, tem que respeitar um país, tem que respeitar o outro, pagar um preço justo, você quer, então vai pagar um preço justo, né? As terras é da pessoa, então é da pessoa. A vida é da pessoa, a vida é da pessoa, porque cabe somente o eterno, a vida e a morte. Aleluia. Lembra do Aleph que eu falei? O fôlego é dele, não é meu, não é seu para ficar tirando o fôlego dos outros, né? Deus não é 2 pesos, 2 medidas. Olha só. Se você está matando crianças lá do outro lado, né? Se você está matando idosos lá do outro lado, aí acontece alguma coisa na sua casa, morre criança, morre. Aí você pede misericórdia. Quer dizer, cadê a misericórdia, que é a lei, né? A regra de ouro bíblica, né? Não faça por os outros aquilo que tu não queira que faça para você. Olha isso, forte demais. A regra de ouro foi quebrada, né? A regra de ouro foi quebrada. E Deus não está feliz com isso, né? Deus não está feliz com isso. E se Deus tiver que estremecer a terra, ele vai estremecer. Porque se o homem não se posicionar, Deus vai se posicionar. Só que eu te digo uma coisa, se Deus se posicionar, vai sobrar para todo mundo, tá? Porque porque Deus não tem culpado por inocente, não. Porque omissão também é crime, tá? Omissão também é crime. Então, mas eu oro, como é que eu vou posicionar? Então, te posicione em oração. Te posicione em oração. Mas é o povo. Filho, todo aquele que errar, Deus faz o quê? Corrige, ele corrige aqueles que amam, né? E a omissão também é um crime. Não seja omisso, sabe? Não seja omisso. Se você está na presença de Deus, né? Ou você é uma pessoa do bem, que às vezes nem fala de Deus, mas você tem fôlego de vida. E o fôlego é do eterno, ainda que você não queira admitir isso. Mas usa a regra de ouro. Não faça para os outros aquilo que tu não queira que faça para você, né? Às vezes é o posicionamento que você está fazendo, você está prejudicando alguém que podia... Ali é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o irmão de alguém, a filha de alguém, às vezes podia ser sua filha ali, né? Um irmão seu. E pessoas que chutam, pessoas que estão em vulnerabilidade de rua. Às vezes você não sabe se seu filho amanhã não vai virar um miserável de rua, né? Um pedinte de rua. Você não sabe se a sua filha vai virar uma pedinte de rua, né? Um irmão seu, um pai. A gente não sabe. Então, com qual misericórdia você tem tratado os outros? Com qual olhar você tem olhado as pessoas? Como que você vai ver cenas de morte, de destruição, e você vai ficar calado? Olha, eu falo de Deus, eu falo de amor, e falo de respeito, falo de resiliência, eu falo de tudo isso. Mas eu também tenho fogo nos olhos, sabe? Quando eu fico zangada, eu falo coisas que ferem, mas eu falo coisas que são certas, né? Deus não é 2 pesos, 2 medidas. Por que Deus tem que tratar a sua casa bem se você trata a casa do outro mal? Então, alguma coisa está disforme aí, né? Porque Deus, ele não é dupla face, duplo caráter, não é. Deus, ele tem caráter, sabe?
ele tem justiça, ele é equilíbrio. Justiça é equilíbrio. Justiça significa equilíbrio. Assim, o significado da justiça é o equilíbrio, é a balança equilibrada. E quando a balança pende para um lado, é porque tem coisas que não estão justas ali. Qual é a justiça? Eu pedi misericórdia para minha casa e querer a morte lá de um inocente. De um inocente, porque, né, como que eu vou condenar um povo e o inocente vai ter que entrar na consequência, né? E nós temos que entender também que às vezes as narrativas não são aquelas. Alguém não me conhece e fala mal de mim. Aí daqui a pouco você começa a ver meus vídeos e ver que não é nada daquilo que estão falando de mim. Que eu sei que isso aconteceu também, tá? Falaram horrores de mim e agora estão vendo que não é nada disso, tá? Porque Deus revela pra gente. E não é diferente no mundo hoje. Falam do povo lá, horrores daquele povo, e daqui a pouco você vê que não é nada disso, sabe? É o bonzinho, né? Fazendo a imagem daquele que é o ruim, que é o mal, né? Mas só que às vezes o bonzinho que é o mal, sabe? O bonzinho é um imperialista, né? Se mete onde não tem que se meter, né? É complicado. Então, assim, as vendas dos nossos olhos, elas têm que cair. Nós temos que aprender a olhar com os olhos espirituais, né? Mas nós estamos aqui na Terra e nós também estamos vendo o que as pessoas estão falando, como que as pessoas estão agindo, né? E nos posicionar corretamente, né? Corretamente. Não é porque fizeram as narrativas, né? Que eu tenho que acreditar naquelas narrativas ali, né? Porque às vezes aquelas narrativas são mentirosas, são enganosas, né? Estão falando de um povo, mas estão mentindo ali, estão enganando ali, tem vários interesses ali, né? Então, assim, as vendas dos olhos, né? As escamas dos olhos, elas têm que cair. E as pessoas veem realmente face a face o que está acontecendo, né? Para que não venha a ser um povo de manobra na mão de enganadores e mentirosos. Porque hoje nós temos governos enganadores e mentirosos, né? Que manipulam ao seu favor as coisas, né? Só que é como eu falo assim, ó, Deus derrubou Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor achou que podia tudo e o Senhor derrubou ele por quê? Para mostrar para ele que Deus comanda sobre a terra. Deus comanda sobre a terra. Então não adianta o homem querer achar que vai fazer, que vai acontecer. Lembra que eu falei na primeira letra do alfabeto? Então, o fôlego é do Senhor. Então, quem brinca com Deus, né? Brinca com fogo, né? Então, fica na paz do Senhor Jesus.